A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia, amados. Que Deus venha abençoar o teu lar. Que Deus venha abençoar o teu ser. Que você nesse dia possa se sentir amado pelo Pai, que você possa se sentir perdoado pelo Senhor, que você nesse dia possa se sentir renovado no espírito e na alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer aqui a todos os ouvintes do Minuto de Fé que possam estar aí nos ajudando a fazer com que este canal venha a ser conhecido por outras pessoas, tá? Como? Compartilhando. Compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe a mensagem, tá? Compartilhe com outras pessoas para que elas também possam estar aí conhecendo e ali sendo edificada pela palavra do Senhor, tá? Convide as pessoas a se inscreverem no canal, a fazer parte aqui dessa família maravilhosa, né? Porque somos uma família onde o Espírito Santo está sempre no controle para trazer ali a cura e a libertação em nossas vidas. E também, amados, não deixe de assistir os vídeos até o final, tá certo? Assista até o final e deixe aí a sua curtida em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, você já se sentiu culpado? Hoje nós vamos falar da culpa. Como se livrar da culpa? Sabe, muitas vezes as pessoas estão ficando entristecidas. Se entristece na alma. E a dor na alma, a tristeza na alma, vai gerar enfermidades. Onde ali a pessoa acaba ficando enferma. Coração ferido, alma ferida. E ali começa a ser gerado uma doença, uma enfermidade. Enfermidade que ali não só gerou na alma, de uma alma ferida, enferma, como também essa enfermidade acaba sendo gerada no corpo físico. Porque você acaba atraindo aquilo que está em sua alma para o físico. Então, hoje nós vamos falar sobre como se livrar da culpa. A culpa, ela começa a nos afastar daquilo que é certo, porque achamos que isso nós não somos mais merecidos daquilo. Quantas pessoas se sentem culpadas de ter cometido um erro, um pecado, e acabam até rejeitando o perdão, rejeitando o amor de Deus. A culpa, ela gera dentro de nós um afastamento, um distanciamento do Senhor, do Salvador. Você já sentiu assim? Você já se sentiu vazio por causa da culpa? Porque muitas vezes a pessoa vai gerando tanta culpa, que ela acaba se distanciando tanto de Deus, que ela se sente assim, vazia. A culpa, ela pode gerar dentro de você a insegurança. Você acaba ficando inseguro com todas as coisas. Você acaba sendo aquela pessoa que vive só se magoando. Com tudo que ouve, com tudo que fala, você leva ao pé da letra e se sente magoado e ofendido. A culpa também, se ela não for retirada da nossa vida, a pessoa, ela se torna uma pessoa birrenta, uma pessoa melindrosa, uma pessoa medrosa, uma pessoa também assustada, inconstante com os seus pensamentos, com as suas decisões, uma pessoa odiosa, uma pessoa tímida, que não consegue viver em sociedade.
E ela ali acaba sendo uma pessoa solitária. Ela se isola. Culpa pelo quê? Culpa às vezes por algo que fez. Culpa às vezes por ter batido nos filhos. Culpa por ter sido uma pessoa que viveu no pecado. Culpa por ter traído alguém. Culpa por ter roubado algo, por ter falado algo que ofendeu alguém. Culpa por ter omitido. Culpa por ter assassinado alguém. Culpa por viver no pecado. Culpa por abortar. Culpa por rejeitar alguém. Sabe, tudo nos leva à culpa. Mas, para nós recebermos o perdão, precisamos nos sentir culpados. O Espírito Santo, ele nos convence dos nossos erros. Então, se o Espírito Santo nos convence do erro, logo nós vamos nos sentir culpados de ter cometido aquele pecado. Porque nós vamos entender que aquilo que fizemos foi errado. É pecado diante de Deus e então nos sentimos culpados. Mas, junto com essa culpa, o Espírito Santo, ele gera o arrependimento. E então, nós entendemos que pecamos, nos sentimos culpados, mas também nos arrependemos. O arrependimento é querer mudança, é querer ser transformado, é querer abandonar a culpa. E muitas vezes a pessoa enxerga que pecou, que errou, que fez algo mal, algo ruim. Ela então entende que ela é culpada, mas ela para por aí. Ela não consegue se libertar da culpa. Ela não consegue sair daquele pecado. Ela continua cometendo o próprio erro, cometendo os próprios pecados, continua a viver na culpa. Por quê? Porque a mente dela cicatrizou naquela culpa, na rejeição, tá? Ela começa a se sentir rejeitada, começa a se sentir indigna do perdão, indigna do amor. E a pessoa que se sente assim, ela precisa entender que um dia o Senhor, o Pai, o Deus Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que a criou, Ele resolveu amar e perdoar. Mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou e resolveu nos perdoar. E Ele deu o seu Filho, o único Filho, por amor a nós, por nos amar tanto. A pessoa precisa entender isso, que Deus amou a humanidade, mesmo sendo pecadores. Ele amou e deu a vida por nós. A pessoa precisa entender o sacrifício de Cristo. Ele morreu na cruz por nossos pecados, para nos perdoar mesmo. Não porque somos merecedores, porque o perdão, a graça, é para aquele que não merece. Nós somos pecadores e não merecemos a graça. Não merecemos o perdão, mas o Senhor nos escolheu perdoar. Então, se Jesus, Ele veio por mim, me amou, mesmo sendo pecador, por quê? Se Ele escolheu me amar, por que eu vou rejeitar este amor? Por que eu vou rejeitar o perdão? Se o Senhor é aquele que me julga,
Por que eu não vou aceitar o julgamento e absolvição dele? Do único que pode julgar, do único que pode me condenar? Será que o meu julgamento é melhor do que o do Senhor? Para mim não achar que eu posso ser perdoado? Olha, nós precisamos nos livrar do pecado. Nós precisamos nos livrar da culpa. E para nos livrar da culpa, é necessário nos livrar do fardo do pecado. Nos livrar de tudo isso que nos afasta de Deus. Entender o poder divino do perdão. Entender a eficiência daquele sangue que derramou daquela cruz para a minha vida, para me purificar dos meus pecados. Olha, não há fardo maior em nossa vida do que não ter certeza do perdão divino de Deus. O pecado, ele gera dentro de nós o medo. Ele gera angústia. Ele gera uma depressão profunda, de uma tristeza sem igual, porque achamos que não merecemos o perdão. Rejeitamos o perdão. Preferimos ficar na culpa, se sentindo culpado por tudo, como nenhum outro mal. O pecado, ele rouba do ser humano a alegria de viver. Mas, para nos livrar dessa culpa, o Senhor nos diz. Primeira carta de João, no primeiro capítulo, lá no verso 9, o Senhor, ele vai nos dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha quão maravilhoso é essa palavra. É essa palavra que você tem que reter dentro de você. É nessa palavra que você deve acreditar. Que você vai pecar. Você tem pecado. Porque o Senhor, ele nos diz que todos nós pecamos. E quando nós entendemos que nós pecamos, é porque o Espírito Santo, ele está ministrando em nós um verdadeiro arrependimento e não sentimento de culpa. Nós precisamos nos livrar dessa culpa, porque a culpa que o Espírito Santo gera dentro de nós, ela é rápida, passageira, para arrependimento e não para você permanecer nela, nesse estágio de culpa, mas para você sair dela com arrependimento e recebendo o perdão de Cristo. Então ele está nos dizendo, para sair da culpa, é necessário confessar os nossos pecados. Se você errou, se você pecou e se sente culpado desse pecado, confesse o Senhor. Pode ser uma coisa simples, ou às vezes uma coisa muito grande. Mas para Deus não existe tamanho de pecado. Tudo é igual para Ele. Tudo é igual para o Senhor. O Senhor só quer que você se achegue-se a Ele e peça perdão. Se arrependa do seu pecado. Peça o perdão verdadeiramente, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e justo para nos julgar. O julgamento do Senhor é justo. Ele é o nosso verdadeiro advogado, tá? Porque olha só, lá no capítulo 2 de 1 Carta de João, ele nos diz assim no verso 1, meus filhinhos, olha só como o Senhor nos trata. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está nos dando um conselho para que não pequemos. Ele está nos dizendo, nos dando sugestão, não peques. Porque aquele que peca, ele se afasta de Deus. Mas ele está dizendo, mas se por acaso, se infelizmente você pecar, não viva na condenação. Não viva no sentimento preso à culpa, preso a esse sentimento que vai te atormentar. Se livre desse sentimento. Se livre desse pecado. Lembra, você tem um advogado para te defender. Você tem um advogado para analisar a sua causa. E um justo juiz para te dar o julgamento necessário. Tá? Ele vai te dar um julgamento necessário. E nós sabemos que o julgamento de Deus, ele nos dá a oportunidade do perdão. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, justo e fiel. Ele é aquele que nos deu a oportunidade do perdão nele, através dele. Por isso, amados, é necessário nos libertarmos das feridas que é causada pela culpa, pelos traumas que nos ferem, pelas prisões que nos acorrentam. Precisamos nos livrar dessa condenação, aonde nós mesmos nos lançamos no cárcere da culpa. Se liberte hoje da culpa. O Senhor Jesus te trouxe o perdão. Aceite o perdão de Cristo. Se limpe, se lave no sangue purificador, no sangue carmesim, que pode te libertar deste mal que está aprisionando a tua vida. O Senhor Jesus, ele é justo e fiel. Ele te traz um arrependimento para se libertar de toda condenação. Só precisa arrepender e pedir perdão. E a alegria voltará no teu coração, com a cura interna, com a cura da tua alma, para que você se sinta verdadeiramente livre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero aqui, Senhor, te agradecer pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados, para a limpeza da nossa alma. Senhor, peço a Ti que liberte cada um dos Teus filhos neste momento. Liberta a alma de toda prisão, de todo sentimento de culpa, de toda depressão, de toda angústia da alma que está sufocando essa vida, Pai, que não consegue se perdoar, que não consegue entender o valor do teu sacrifício naquela cruz, que não consegue tomar posse do perdão. Senhor, livra de toda condenação da mente, livra de toda condenação da alma. Pai, liberta essa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que essa vida, Pai, seja liberta em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, nos teus filhos e traz o verdadeiramente do arrependimento verdadeiro na vida de cada um. Que o amado Espírito Santo venha trazer esse sentimento e que venha trazer o perdão e que cada vida possa, Senhor, tomar posse do perdão de Cristo. Em nome de Jesus. Que o sangue carmesim, o sangue purificador, venha limpar cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba o perdão e a libertação de todo sentimento de culpa. Seja revestido pelo poder de Deus, seja envolto na alegria, unção de alegria, de leveza na tua vida, seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja livre. Amém? Toma posse desse perdão, toma posse dessa palavra, toma posse
da libertação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia, em nome de Jesus. Não esqueça, compartilhe essa palavra com pelo menos 3 pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do perdão, em nome de Jesus. Amém?